Dali pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Nada. Meu nome é Rogério Akira. Se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, tá? E ative o sininho para você não perder os futuros vídeos. Pessoal, esse mês e o próximo, tá? Eu vou estar produzindo uma sequência de vídeos, certo? Onde eu denominei aqui a Saga Lenin Controle Absoluto, tá? Por que a Saga Lenin? Tá? Lenin ele estabeleceu um decálogo, certo? Onde ele criou 10 mandamentos do comunismo, que foi em 1913, tá? Onde ele apresentava ações táticas para a tomada do poder. E nós vamos ponderar sobre esses 10 mandamentos dele, certo? O intuito desse vídeo não é falar sobre a questão do comunismo, socialismo, tá? Até porque o foco aqui do canal é sempre mostrar o caminho do dinheiro, quem ganha com esse tipo de planejamento e principalmente como essas técnicas elas foram criadas há muitos anos, décadas atrás, mas elas estão extremamente presentes nos dias atuais, tá bom? Então se você gostou, dedo no like, não sai daí. Depois da vinheta. Do nada. Imagine uma indústria que silenciosamente lucra bilhões com exploração de mulheres e menores, tá? Cria na sua cabeça aí uma empresa, tá? Que lucra mais do que a NBA, a NFL e a MLB juntas. Imagina que o valor que ela trabalha, tá? Seria maior do que a NBC, a CBS e a ABC, as maiores provedoras de comunicação do mundo. Digamos que essa empresa que você criou, ela trabalha com movimentação de dinheiro maior do que Google, Microsoft, eBay, Amazon, Apple, Netflix, todas elas juntas, tá? O poder mundial de mercado que essa empresa atua é de 97 bilhões de dólares. Geralmente eu deixo para falar o valor no final, mas eu estou colocando no começo para vocês terem noção do tamanho do dinheiro que ninguém vai deixar essa estrutura parar e morrer só porque a gente percebe que está errado, tá? Não, se essa indústria, tá, que você criou fosse um país, ela seria a 36ª no ranking, ou seja, é extremamente poderosa. Imagina que assim, a sua empresa não tem regulamentação nenhuma, supervisão nenhuma, ninguém precisa ver os seus balanços. Só que, imagina o seguinte, que 66% desses trabalhadores têm doenças contagiosas. E que 1 a cada 10 tem AIDS. E assim, não tem ninguém para fiscalizar, ninguém, extremamente contagioso, passa de um pro outro muito facilmente, mas não tem ninguém para fiscalizar, tá? Agora, imagina que os balanços... E assim... imagina que 70% das pessoas contaminadas, elas têm de 18 a 26 anos, certo? Principalmente mulheres. Agora vamos fazer o seguinte, essa indústria que basicamente reescreveu seu cérebro, ela muda como você se vê e como você vê os outros, tá? O nome dessa indústria, pornografia. Quem foi o Lenin? Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo pseudônimo de Lenin, tá? Ele foi um revolucionário comunista, político e teórico político russo que serviu como chefe de governo da Rússia de 1917 a 1922, tá? E depois da reformada União Soviética, de 22 a 24, quando ele faleceu, perfeito? Ideologicamente marxista, suas teorias políticas são conhecidas como lenismo, perfeito? E assim, dentro dessas 10 leis que ele estabeleceu, a primeira lei dele é a seguinte, tá? Corrompa a juventude e deles liberdade sexual. E olha como isso é extremamente poderoso, é uma sacada extremamente fantástica, porém extremamente destruidora para uma nação, tá? E eu vou mostrar isso já apresentando uma reportagem, perfeito? Uma reportagem que vocês podem ter acesso, vou deixar o link aqui na descrição, como a revolução sexual explodiu ao longo dos anos de 1920, exatamente nesse período que ele governou, pela Rússia, tá? O que aconteceu? O incentivo à liberdade feminina começou extremamente forte, tá? Através de festas com travestis, Lenin defendendo a liberdade sexual, anarquistas nudistas em bondes, uma praia de nudismo perto da catedral, tá, de Cristo Salvador, para vocês verem assim como ele já chegou querendo quebrar todos os conceitos
de valores morais que existiam na estrutura da sociedade. Por quê? A verdade é que assim, nós, né, vamos colocar, os jovens, além de ser mais fácil de manipular, tá na essência do jovem querer radicalizar e contrariar a ordem natural das coisas. E você tem uma pessoa com esse tipo de conhecimento que usa dessa natureza de falta de bom senso, às vezes, do jovem, para levar eles para o mau caminho. E eles só vão ter noção disso quando eles estiverem mais velhos, certo? E perceberem, através da maturidade e principalmente dos sofrimentos que ele teve na vida, que aquilo não servia ao propósito que ele achou, ou ele começa a perceber como ele foi enganado dentro desse modelo, tá? E aí o que acontece? Nesse período, as mulheres andavam nas ruas, né, com uma pulseira escrito abaixo a vergonha. Então essas pulseiras que a gente costuma ver geralmente em campanhas institucionais não é nada novo, já vem de muito tempo, tá? Agora imagina que 15 anos antes dessa revolução na Rússia, as mulheres mal podiam sair de saia na rua, perfeito? E aí de repente, na frente da catedral, de um dia para o outro, todo mundo pode andar pelado. Então assim, a adrenalina desse povo vai lá em cima, né? Ou seja, nós somos libertários, a nossa é uma revolução na estrutura social, a forma de falar para os jovens, lute contra esses sistemas, e colocavam as mulheres, principalmente as casadas, para entrar nessa briga, nessa estrutura, realmente falando que elas não deveriam mais exercer esse papel, né? E olha que interessante, tá? Festas gays e de travestis eram populares nos círculos artísticos. Alguns nobres se tornaram bastante conhecidos por serem homossexuais. Uma vida de festas, muitos com diversos parceiros, era passatempo comum para algumas pessoas. A homossexualidade masculina, porém, era crime, até os bolcheviques entrarem em ação. Só que, o que aconteceu nesse período, pedir sexo deveria ser tão fácil quanto pedir água. Para garantir ele no poder, deu certo. Entende? Assim, todo mundo viu ele como um revolucionário. Só que aconteceu o seguinte, a Rússia ela teve um problema extremamente grande em cima disso. Abolir casamentos, a parceria passou somente a ser civil, as crianças propriedades do governo para a educação, né? Ou seja, foram os primeiros decretos soviéticos em 1918, tá? O divórcio se tornou uma questão de escolha, os abortos foram legalizados. E aí foi o início de uma profunda crise no país. Tão grande que em menos de 5 anos, tá? Em menos de uma década, tudo aquilo que foi passado que as mulheres deveriam fazer teve que ser boicotado e teve que ser voltado atrás e instituir uma nova estrutura na sociedade. Por quê? Enquanto o movimento crescia, segundo alguns relatórios oficiais, tá, indicam que em 1923 metade das crianças nascidas, metade, gente, é muita gente, tá, nascida em Moscou, foi concebida fora do casamento e muitas delas abandonadas na infância. Ou seja, a revolução sexual teve que retroceder. E se não fosse de uma forma natural, seria a força, tá? Porque a estrutura de trabalho, a estrutura de comando, a estrutura de responsabilidade, por conta de faça o que você quiser, fez com que a sociedade realmente, né, se desmoronasse. Ou seja, essa liberdade toda que estão empurrando no goela abaixo pra gente hoje, não é boa, a história mostra isso. Mas, de fato, o que você tem que se perguntar? Isso é liberdade ou é comercialização sexual? Bom, logo no início eu falei para vocês o volume e o valor que se movimenta no mundo todo. Como que eles conseguem isso? Você sabe o que acontece com a cabeça da sua ou da pessoa quando ela está transando? Pensar em sexo é tão prazeroso quanto transar, aponta estudos. E olha como eu vou ler essa matéria aqui, tá? Do manual do homem moderno.com.br, e vocês vão ver como é manipuladora a informação. A simples fantasia sexual que você guarda na sua cabeça, tá, já gera um efeito extremamente semelhante causado para aqueles que estão durante o ato. Só que a criatividade, a imaginação, ela tem a capacidade e possibilita você ter a mesma sensação repetidas vezes, várias vezes, tá? E aí o que acontece? A leitura de um texto excita, ativa o lobo temporal esquerdo, envolvido no processo de ativação dos motores sensoriais. Mas para isso acontecer, você precisa imaginar.
algo diferente do que rola quando você vê um filme pornô. Então o que acontece? Você assiste um filme bacana, quando você vai para a prática, muitas das vezes a pessoa quer o quê? Ter a mesma pessoa que ele viu no filme, ou ela viu no filme, né? As mesmas características e atributos físicos. Segundo, achar que a mesma emoção que superficialmente parece estar sendo transmitida através da televisão, você vai chegar nela da mesma forma. Isso gera um grau de expectativa tão grande, e a expectativa, ela ajuda a liberar mais ainda a endorfina no cérebro, tá? Que é o hormônio do prazer, geralmente ativado quando a gente é recompensado para algo naquilo que nós achamos que merecemos, ou quando alguém nos agrada de alguma forma. E aí o que acontece? Com base nesse conhecimento, a indústria, certo, de 97 bilhões, ela conseguiu comercializar a mulher de forma muito fácil, homens e mulheres, tá? E principalmente a questão sexual, de tal maneira que é perigoso hoje até para as crianças. É tão grave e criminoso que a ideia é tornar isso tão natural a ponto de lutarem aí, que nem estão fazendo em alguns países, pela pedofilia. Por que chega nesse ponto? É o que eu vou mostrar para vocês. Se você está curtindo, não esquece de deixar um like, compartilhar esse vídeo, tá? E assim, deixa o comentário do que você acha sobre isso e de pessoas que você conhece que possam ou não ter sofrido ou como superou essa situação. Para você ver como essa matéria ela é extremamente manipuladora, a Super Interessante faz a seguinte conclusão. Apesar de não ser de verdade uma revista que eu recomendo, infelizmente pelas ilusões que ela publica, tá? Ela conclui o seguinte, mas isso não é só ela que conclui, tá? Até porque alguns estudos relacionados sobre isso não podem ser feitos, eles são proibidos. Por quê? Porque 97 bilhões realmente manda muito mais do que você concluir que o sexo nesse nível pode fazer mal, tá? Agora, o que é Super Interessante concluiu? A proliferação de fontes de prazer e o livre acesso a elas, comidas gordurosas, sites pornôs, curtidas em redes sociais, pode estar por trás da diminuição da quantidade de vezes que um casal tem relação. Depois de avaliar a vida sexual de 15 mil adultos britânicos e comparar com estudos realizados nos anos de 1990, pesquisadores da Universidade de College de London concluíram que o número mensal de relação caiu demais. Ou seja, o estudo apontou que todo esse acesso cai. Mas como eles concluem? Olha a patifaria da Super Interessante. Por isso a psicologia adverte: a falta de sacanagem pode ser prejudicial à saúde do relacionamento. Não é a falta, é o excesso, tá? O excesso pode ser. E assim, como eles garantem que você tenha esse excesso? Corrompendo os jovens, certo? E como a gente corrompe os jovens? Sexualizando eles desde cedo. Para se ter uma ideia, gente, só um dos caminhos utilizado para corromper a juventude e causar esse excesso de endorfina na cabeça é através dos celulares, tá? Tanto que o estudo a respeito disso compara, tá, a necessidade das pessoas verem uma curtida com a expectativa de um ato sexual. E aí o que acontece? Você tem lá a urgência de, olha só a matéria, tá? Publicada pelo canal Tech. A urgência de conferir uma notificação, mesmo em situações de risco, como dirigindo, tá? Vem da sensação de compulsão e fazer isso tem afetado o funcionamento do cérebro humano. Ao ouvir o som de notificação de uma mensagem de WhatsApp, e-mail ou redes sociais, nosso cérebro libera dopamina, um hormônio que eleva o nível de excitação, dando uma sensação de recompensa positiva. Aí a pessoa vai lá e posta a foto de um sorriso, 5 curtidas. Ela posta uma foto de saia curta, 100 curtidas. Aí ela posta uma foto de biquíni, 1000 curtidas. E assim as pessoas vão se vendendo e nem percebe como. Entende? Por quê? Porque todo mundo, eu falo nós porque eu estou usando inclusive uma ferramenta aqui, tá? O celular, para gravar essa matéria para vocês. Depende desse tipo de situação. Eu vou mostrar aqui para vocês o que fala o Dr. David Granfield sobre esse tipo de situação. Exagera, tá, na possibilidade de fazer com que nós criemos vícios sobre esses tipos de situações, tá? Assista.
Addiction is actually not a medical term. It's a popular term that you hear a lot in the media and out and about, but it's not really a medical term. Addiction is really a combination of two things, either abuse of a substance or a behavior or dependency on substance or behavior. But essentially when you hear the word addiction, what you're hearing is that you're using a substance or acting with a behavior in a way that is beyond your control, that is outside the realm of reasonable use, and most importantly, that it's impacting your life in some negative or deleterious way, whether it be your home life, work, school functioning, social relationships, economic, legal, any of those major spheres. It also has to have a few other ingredients. In order to meet the criteria for an addiction, you have to have the alteration in some aspect of your life, as I mentioned. There has to be some degree of tolerance and withdrawal, meaning that you need more of that drug or behavior. In this case, we might be talking about technology use. And you need to have some withdrawal, meaning some discomfort or feeling of ill at ease when you decrease or stop that drug or behavior. And then the last is that you're using the drug or behavior in a way to alter mood or consciousness. You're doing it in a way to change your state of mind or your state of functioning. Bom, vocês viram então a explicação do doutor. E o que acontece? Nós sabemos que a dopamina ela está diretamente relacionada ao hormônio da excitação e do prazer. Agora, quando estimulado muito, ela cria uma coisa chamada de sensibilização, tá? E o que é desensibilização pela psicologia? É um tratamento ou processo que diminui a capacidade de resposta emocional a um estímulo negativo, aversivo ou positivo, após a exposição repetidas várias vezes. A pessoa está querendo pular da ponte ou está num tiroteio, as pessoas estão com o celular lá querendo gravar um momento, correndo o risco de levar uma bala na cabeça. Já desensibilizaram tanto a morte que assim, a vida nossa, do ser humano, não tem mais valor, né? Ou seja, as pessoas criam leis extremamente rigorosas para você não pisar numa tartaruga, mas criam leis abortivas ou leis de sacrifícios humanos aí, ou leis que favoreçam o sacrifício humano à torta e à direita. E assim, as pessoas aceitam muito fácil. Isso é desensibilização. Então imagina a sua criança exposta a esse tipo de imagem ou de comentários como esses que os desenhos fazem, que as propagandas, programas infantis fazem, colocam na cabeça do seu filho. Ele cresce querendo ter o que todo mundo tem, querendo ser o que os outros são, uma necessidade tremenda de ter as mesmas curtidas, porque ele acha que isso passa a ser um reconhecimento sobre a sua qualidade como pessoa. Quando ele não atinge essa expectativa, vem o quê? A tristeza, vem a decepção, vem a frustração e com isso a depressão. E de verdade, pessoal, imagina, eu vou colocar aqui para vocês o card do meu vídeo A Feminização do Homem, parte 1, parte 2, onde eu peço até o apoio do pessoal LGBT para proteger as crianças que possam nascer com qualquer falha ou falta de hormônio no seu processo de formação e gestação que venha direcionar ela para a sua opção sexual futura. E aí o que acontece? Pensando em realmente sexualizar as crianças desde cedo, isso não é novo, isso a minha geração, as gerações atuais estão vivendo, é extremamente perigosa, tá? Só para se ter uma ideia, do tamanho de sensibilização que existe, tá? Estavam querendo, estava em trâmite, tá? Um projeto de lei 5002 de 2013, tá? Da autoria do deputado Jean Williams, pessoal, claro, porcaria, e da deputada Érica Cocai, do PT, claro, né? Ou seja, infelizmente pessoas que querem destruir a sociedade. Eles tratavam da viabilização, desburocratização para o indivíduo ter assegurado por lei o direito de ser tratado conforme o gênero escolhido por ele, tá? A proposta é que os planos de saúde do SUS custeassem o tratamento hormonais integrais, cirurgias e mudança de sexo a todos os interessados maiores de 18 anos. Só que não parava por aí, tá?
Segundo a propostas, mesmo o menor que não tenha consentimento dos pais poderá recorrer à defensoria pública para que sua vontade de mudança de nome e sexo sejam feitas mesmo através de cirurgia sem a autorização dos pais. Olha o tamanho absurdo, gente. Olha o tamanho do perigo. Ou seja, você sexualiza a criança desde pequeno, fala para ela que é normal alguns comportamentos, tá, extremamente depreciativos. E essa criança aceita isso como verdade porque ela passa a ter milhões de curtidas, né, devido à sua grande exposição online. E aí o que acontece? Ela chega a uma idade que ela começa a não alcançar isso. E ela começa a não ter mais prazer sobre isso. E ela começa a não ter expectativas e objetivos por isso. E descobre que tudo isso foi uma bela manipulação extremamente forte comercial que ela fez parte. Que soube explorar e soube vender a sua sexualidade. Tá? A maior prova disso, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Antes, graças a Deus, tá, o relator rejeitou esse artigo do projeto de lei que liberava a mudança de sexo em crianças sem autorização dos pais. Notícia publicada em 2018. Mas, desde 2013 ela já estava em trâmite. Então vocês percebem? E para provar que realmente a exploração sexual e não é um direito ser uma liberdade de exposição sua que está em questão, implantaram isso na sua cabeça, tá? Algumas leis realmente estão vindo para destruir a concepção de família, religiosas, de bons sensos, certo? Só que nós vimos a história do que aconteceu na Rússia. Vai chegar uma hora que isso vai destruir a nossa estrutura, enfraquece a nossa estrutura. Claro, é mais fácil dos governantes dominarem e fazerem o que quiser com a gente, tá? Agora, olha só isso, pessoal. Uma das maiores empresas que mais incentiva a desestrutura familiar, o aborto e a corrupção dos jovens é a chamada Federação de Paternidade Planejada da América, o Planned Parenthood, tá? Só para se ter uma ideia, pessoal, a receita anual deles combinada é de 1,3 bilhões de dólares. Vocês acham que uma empresa que recebe 1,3 bilhões de dólares para fazer aborto, ela vai falar, faz mal para a mulher? Não, é um direito seu, você é empoderada. Vai lá e, libera geral e vem fazer um aborto aqui, é feira, entendeu? A gente é igual pastel, fica à vontade. Agora, todas as implicações psicológicas, físicas, realmente são passadas para as pessoas? Não, seu direito. Você é uma mulher empoderada, não deixa ninguém falar o contrário, percebe? E essa é a narrativa, tá? E aí o que acontece? Pensando na sexualização desde cedo, a criança ela não pode mais ser criança, ela tem que começar a parecer um adulto, ela tem que começar a parecer um adolescente. Você vê crianças aí, mais maquiada que a mãe, tá? E para se ter uma ideia, só a moda no varejo infantil movimenta 150 bilhões de dólares por ano. Agora me fala, 150 bilhões. Alguém vai falar que uma criança não pode parecer a Ana Paula Arósio, que ela não pode se maquiar que nem a Gisele Bündchen? Aí aparece um comercial, uma criança fazendo, a outra postando, a famosinha tem 1 milhão de seguidores e curtida porque está usando batom de marca, sua filha quer e não pode, aí ela se frustra, aí ela tem depressão porque ela não consegue lidar com a exigência do que a sociedade online pede, percebe? E assim, para garantir que esse movimento de dinheiro seja ainda maior e realmente se propague, e para garantir que essa movimentação só cresça, tá? O setor de moda, ele fez o quê? Igual eu expliquei no vídeo, a feminização do homem. Colocar o homem e a mulher em pé de igualdade, por isso que a questão de gênero realmente precisa acontecer para eles, é que as vendas de roupa hoje, por exemplo, se eu quiser uma roupa masculina, eu não tenho. Entende? É muito difícil. As roupas, elas vão vir sem gênero. Por quê? Eu posso vender em dobro. Por que eu vou vender só uma calça para menino, uma calça para menina, se eu posso vender calças extremamente esquisitas e berrantes e horríveis, falando que ela atende as duas categorias, e todo mundo compra porque os famosinhos vendem, compram, são patrocinados por essas empresas, porque movimenta 150 bilhões anuais. Entende? Então assim,
Pessoal, o Decálogo de Lenin, eu quero mostrar para vocês que realmente nós não fugimos dele, tá? Ele está sendo aplicado extremamente forte na nossa sociedade nos dias de hoje, tá? Não sou eu que estou falando, estou apenas apresentando alguns pontos e publicações para que vocês revejam o conceito de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gostou, por favor, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Por favor, deixe o seu comentário, tá bom? Abraço!